gente abre o programa de hoje falando sobre o decreto assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. O texto foi publicado hoje no Diário Oficial da União e amplia consideravelmente o porte de armas para um conjunto de 20 profissões, além dos moradores de propriedades rurais e os proprietários e dirigentes de clubes de tiro, servidores públicos que atuam na área da segurança pública, advogados em atuação pública, caminhoneiros, oficiais de justiça, profissionais de imprensa que atuam em coberturas policiais, agentes de trânsito e algumas outras categorias também foram beneficiadas. De acordo com a publicação, as categorias listadas não vão precisar comprovar a efetiva necessidade para justificar a solicitação para o porte junto à Polícia Federal. Ontem, durante a assinatura do decreto, Bolsonaro afirmou que o governo foi no limite da lei. Segundo o jornal Valor Econômico, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu à consultoria legislativa da Casa um estudo sobre a constitucionalidade do decreto assinado pelo presidente da República. Hoje, o ministro da Segurança Pública e da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, disse que o decreto que flexibilizou as regras para a compra e porte de armas no país não faz parte de uma estratégia de combate à criminalidade. Ô Andreasa, começo com você, tuas primeiras impressões sobre o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Bom, eu concordo com o Sérgio Moro a esse respeito. Acho que esse decreto tem coisa alguma a ver com segurança pública. Ponto. Também acho, poderia até apostar, que isso vai parar na justiça, que o Supremo será convidado, provocado a se manifestar a respeito, porque o próprio presidente da República admite que foi no limite da lei para essa ampliação do porte de armas. E eu não quis comentar antes de ler o decreto, havia grande expectativa a respeito do que estaria contido ali, porque eu tinha a impressão de que a coisa poderia ser maior do que simplesmente relativa aos tais CACs, né? Colecionadores, atiradores, esportivos e caçadores. Não deu outro. Amplia bastante as categorias profissionais que podem ter acesso à arma, não acesso à arma, não se trata mais de posse, é de porte de armas, né? Inclusive a base eleitoral fundamental do bolsonarismo, tem falado muito sobre isso, o Alexandre também fala de vez em quando, que são os caminhoneiros. Os caminhoneiros estão contemplados nessa ampliação. É muita gente, é muita categoria, merece reflexão a esse respeito, que tem agora o porte estendido. Que mais a dizer sobre isso? A forma de registro continua a mesma, no entanto, não é um porte geral. Aqueles que estão contemplados com essa ampliação têm de ser submetidos ao mesmo rito de legitimação dessa condição, inclusive sob supervisão direta da Polícia Federal. A ampliação importante no volume de munição disponível, não é simplesmente porte, e aí, para mim, o mais grave contido nesse decreto, que foi muito comemorado pelos lobistas do armamento no Brasil, que é a liberação de armas antes restritas ao uso militar, calibres maiores, agora acessíveis para esses que têm o porte ampliado. É uma questão delicada, porque qual era a lógica da restrição de calibre? Eu não estou dizendo que ela era correta, eu estou apenas colocando para o debate. Que o armamento de calibre maior seria restrito de quem faz a segurança pública, das polícias e das forças armadas. O problema é que os bandidos agora, os criminosos, os traficantes, os milicianos também têm acesso a esses maiores calibres. O que o decreto faz? Aumenta o número de pessoas, a base de pessoas que podem ter acesso a armamentos de maior calibre. O último ponto importante, e esse também muito festejado pelo lobismo de arma no Brasil, é a possibilidade de importação de armas, a quebra, porque na prática há um monopólio da venda de armas no Brasil, exclusivo praticamente para indústria nacional, e esse decreto quebra esse monopólio,
abrindo, isso vai passar a valer daqui a 30 dias, há alguns estudos a serem feitos, mas quebra o monopólio, em tese algo sempre muito bom, a indústria armamentista mundial entrando no Brasil, competição, mas é arma, e arma não é brinquedo. Alexandre Borges, diga, Alexandre. Vamos lá, eu vou falar em nome dos lobistas das armas, apesar de não ser lobista das armas, nunca dei um tiro na vida, mas é uma questão que realmente polariza muito ideologicamente, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Eu tenho firme convicção que o cidadão tem direito deveria ter direito e acesso a poder ter o armamento depois do treinamento, depois de, evidentemente, da mesma maneira que você só vai dirigir um carro se você tiver a sua CNH, você vai ter uma arma se você passar por todos os pré-requisitos que a lei já prevê, e tem todo um histórico disso, não só aqui nos Estados Unidos, que é o país onde tem a segunda emenda, onde boa parte da população tem armas, pode ter acesso a armas, e mais importante isso, existe uma cultura que desde que você nasce, desde muito pequeno, você tem acesso, você brinca, seu pai te mostra, então também não é a cultura da arma, ela é desde a sua primeira infância, aquilo não te assusta, aquilo não é uma coisa que causa, vamos dizer, um racha na família, um problema. As pessoas são acostumadas a entender que a arma faz parte da sua segurança, principalmente dentro da sua casa, do seu ambiente familiar, e todos os números principalmente porque, claro que nos Estados Unidos a gente também tem que entender que, como é uma federação e você tem legislações estaduais, às vezes até municipais, que envolvem armas, você tem realidades diferentes em cidades diferentes. E evidentemente isso aí é muito fácil de comprovar. Cidades que são mais duras com o uso de arma normalmente tem violência muito maior. Você vai pro Texas, tem cidade que praticamente nem tem assassinato, que todo mundo tá armado, e claro que os bandidos pensam duas vezes antes de se engraçar em entrar numa casa, em entrar numa escola, enfim. E tem locais que são historicamente, principalmente ligados a administrações do Partido Democrata, que tem uma posição diferente sobre o assunto. Chicago, Detroit, Nova York, Washington, Baltimore, Ferguson, são cidades que normalmente têm uma lei um pouco mais flexível em relação às armas e tem índice de violência maior. Eu não estou querendo fazer um programa sobre isso, tá? Se quiser a gente pode fazer um outro dia, mas é um debate que tem números e dados para todos os lados, porque tem muita ideologia, muito interesse envolvido, tem gente que tem interesse para todos os lados, mas me parece, por tudo que eu li, estudei e recebi de dados até hoje, eu tenho a convicção de que o cidadão tendo ou uma escola ou um hospital tendo condição de prover sua própria segurança para um primeiro combate. Aliás, nisso é interessante também destacar a fala do Sérgio Moro, do ministro, que é um desarmamentista, né? Ele até vem de um outro lado dessa discussão, mas quando ele diz que essa medida específica não é para a segurança pública, evidentemente não é para reconhecer e organizar para quem tem, para algumas profissões específicas que têm mais risco, que são mais expostos a risco. Tem os atiradores também. Você vê, por exemplo, os atiradores, o número que eu tenho, que no Brasil tem 250 mil atiradores esportivos, é bastante gente e ninguém está saindo pela rua dando tiro pro alto, não tem faroeste, enfim. Então, eu entendo as motivações tem as bancadas, tem os lobbies, tem os interesses de todos os lados, tem muita ideologia envolvida, mas me parece que esse decreto não apenas é um avanço, como é um reconhecimento de uma promessa de campanha e também uma aproximação ao espírito do referendo de 2005 e da opinião majoritária da população brasileira. Deixa eu acionar a Vera Magalhães, hoje ela está em Brasília, lá na Câmara dos Deputados. É na Câmara que você está, Vera? Boa tarde. Boa tarde, Brown. Boa tarde aos meus colegas de bancada. Exatamente, falamos aqui do Salão Verde da Câmara, com os azulejos de Atos Bulcão aqui atrás como ornamento. Esse é um caso em que a gente diverge aqui no programa. Eu não sou das que veem na liberação do porte de armas algum avanço, seja em relação a uma política para a segurança pública, e o Alexandre disse muito bem, não é
nesse aspecto que se inscreve essa medida, e também não para a vida em sociedade. Mas reconheço, era uma proposta da vida toda do Jair Bolsonaro, uma promessa da sua campanha. Só acho ruim que tenha sido feito dessa maneira. Então, por isso, não acho que seja um progresso nem um avanço. Acho que é uma medida muito preocupante por alguns aspectos pela maneira como foi feita. Primeiro, dissimulada, porque o que se disse é que seria um decreto para regulamentar a questão da arma dos colecionadores, atiradores e frequentadores de clubes de tiro. Não foi isso que foi feito. Foi feito um contrabando e incluiu-se um monte de categorias que passam a ter direito a porte de arma. E isso traz uma controvérsia legal e jurídica evidente, e o Andreasa está certo quando diz que vai haver judicialização. Já estão sendo preparadas medidas judiciais contra esse decreto, e isso é informação aqui para o ouvinte do 3 em 1. Vai haver uma avalanche de ações de inconstitucionalidade, outros tipos de ações, porque não se pode fazer isso por decreto. Aliás, o próprio governo tinha dito que não se podia fazer isso por decreto. O ministro Onyx Lorenzoni, quando do decreto da posse de armas, disse que não era possível fazer o porte, disse a mim, eu publiquei na coluna, ele disse no Jornal da Manhã, também em entrevista a nós, que seria feito por projeto de lei, que eles estavam decidindo se iriam encampar um projeto de lei que já existia na Câmara em tramitação ou se faria um novo. Portanto, houve aí uma coxambração para incluir um monte de categoria, inclusive os caminhoneiros, que são aliados do governo, inclusive jornalistas, uma coisa totalmente despropositada, porque jornalista andar armado eu não vejo no que pode ajudar, não vejo no que possa fazer com que ele desempenhe melhor a sua função. Acho isso totalmente aleatório, acho perigoso você começar a armar setores da sociedade de forma absolutamente randômica e aleatória. E eu acho também significativo que as duas medidas concretas que se possa apontar no governo até agora, principalmente do executivo, principalmente do presidente, sejam ligados à questão da arma. É uma agenda de campanha? É a principal agenda da sociedade, do país, para destravar a economia, para avançar em rankings internacionais de desenvolvimento humano, de educação? Certamente não é. Eu acho que ele fala com o seu público, cumpre uma promessa de campanha, mas o faz de maneira escamoteada, de maneira no limite da lei. Ele diz, eu acho que ultrapassando os limites da lei, e eu acho que não é nada democrático que se faça as coisas dessa maneira. Não deveria ter feito a cerimônia ontem para bater bumbo sem mostrar a íntegra do decreto, porque aquela cerimônia foi desinformativa, não teve as informações, teve uma série de discursos e não teve as informações completas a respeito do teor do decreto. Quer complementar, Alexandre? Quando eu apurei alguns detalhes do decreto, realmente algumas pessoas ligadas à formulação do decreto me falaram que já havia mesmo uma expectativa da parte deles de que viria uma avalanche de medidas de questionamentos judiciais. Porque eu perguntei, porque como eu estou desse lado da discussão de achar que é uma medida no geral positiva, e com a devida vênia e com todo respeito a opiniões contrárias, acho que tem bons argumentos para todos os lados nessa questão, mas eu perguntei por que é só restrito a essas categorias e não é como é nos Estados Unidos, por exemplo, como é visto pela segunda emenda, para todo mundo, né, que se habilite, para todo mundo que se habilite, né? E a resposta foi essa, não, a gente já está esperando muita ação judicial só do jeito que está, se a gente abre para todo mundo e iam derrubar, ia ser realmente uma questão totalmente judicializada. Então bate realmente com a informação que eu ouvi, que também houve essa preocupação do excesso de guerra judicial envolvendo o assunto, por isso até ficou um pouco mais restrito.